Presidente, começo por cumprimentar o Dr. Paulo Magina, foi administrador financeiro da CP Comboios Portugal de julho de 2006 a maio de 2009. Permita-me fazer aqui apenas uma introdução. A CP tinha a 31 de dezembro, como já referiu, 31 de dezembro do ano passado, como já referiu, 6 swaps ativos. O valor de mercado era, nessa data, e segundo as informações que nos foram dadas pelo GCP, de menos 134 milhões de euros. 3 desses swaps foram já cancelados entre março e junho deste ano, 2013, com o pagamento por parte da CP a 3 bancos estrangeiros de 24,5 milhões de euros. 24,5 milhões de euros que, em última análise, acabaram por ser pagos pelos contribuintes. A primeira pergunta que eu lhe queria colocar era, no período em que esteve à frente, como administrador financeiro na CP, qual era a estratégia que a CP usava na gestão dos swaps? Se era uma mera cobertura de risco de taxa de juro ou se apostavam em swaps especulativos? Nega que qualquer dos swaps contratados pela CP tivesse caráter especulativo. Eu pediria então agora que analisássemos um swap concreto, um swap que estava vivo a 31 de dezembro de 2012, do BNP Paribas, contratado em 18 de julho de 2008, exatamente a meio do período em que foi administrador financeiro. De acordo com o contrato, a CP recebia a Euribor a 3 meses e pagava 2,8%, mas só até julho de 2009. A partir de 2009, a estes 2,8% acrescentava-se um valor variável que dependia da evolução de um índice. Podemos explicar que índice era esse? Informou-nos, aliás, que este é um índice proprietário. Como é que era calculado este índice? A CP tinha meios para o calcular? Faz favor, Sr. Não, só o banco é que tinha e daí temos limitado o valor máximo da taxa a pagar aos tais 7%, precisamente por não conhecermos a composição do índice. Só por uma questão de rigor, 7,1% e não 7%. Portanto, o banco é que calculava o índice e a CP não tinha forma de o calcular. Quais eram as suas expectativas em julho de 2009, para a evolução deste índice? Disse que o índice tinha uma performance negativa e que não se perspectivava que tivesse outra evolução diferente no futuro. Portanto, confirma que, tendo o índice uma evolução negativa, a taxa ficava sempre fixa no valor máximo, no teto de 7,1%. Sr. Sim. Sim, sim. Sr. Deputado Paulo. Foi sim. Portanto, em julho de 2009 e para o futuro, eu sabia ou tinha a expectativa que o valor a pagar ao BNP Paribas fosse 7,1%. Qual era a sua expectativa em julho de 2009 relativamente, ou se quiser em julho de 2008, quando contratou este SOP, relativamente à evolução da Euribor? Doutor. Eu vou reformular a minha pergunta. Em julho de 2008, tinha a expectativa que a Euribor ia subir? A Euribor a 3 meses. Faz favor, Sr. Não tinha a expectativa que fosse descer da forma que desceu, mas em concreto, em julho de 2008, já passaram alguns anos, mas as taxas continuavam altas. Deputado. Foi isso que eu lhe perguntei, portanto eu vou insistir na pergunta. Quando assinou este contrato, em julho de 2008, tinha a perspectiva de que a Euribor poderia subir? Era a sua expectativa que a Euribor ia subir, dos valores em que se encontrava nessa altura, e subir consideravelmente? Sr. Não se perspectivava que a Euribor fosse subir, mas também não se perspectivava que fosse descer, da maneira que desceu. Sr. Deputado Paulo Sá. Portanto, disse que não se perspectivava que fosse subir. Se não se perspectivava que não fosse subir, e juntamente com a resposta que deu, que não perspectivava que o índice tivesse uma performance positiva, este negócio seria sempre ruinoso para a CP. Ou seja, na perspectiva que a Euribor subia ou se mantinha, que era a sua aposta, na perspectiva que o índice não ia ter uma performance positiva, a fórmula de cálculo deste swap mostra que, no futuro, a CP iria sempre registrar perdas. E, portanto, se fez uma aposta numa subida, ou antes, só teria ganhos aqui, ou as perdas seriam menores, se a Euribor subisse consideravelmente. Como não tinha essa expectativa, podia justificar porque é que assinou este contrato, que, à partida, e de acordo com as condições que acabou de referir, seria sempre ruinoso para a CP. Sr.
Se não estou em erro, houve dois momentos. Primeiro falou em julho de 2008, e em julho de 2008 a perspectiva do índice não era uma performance negativa. Depois falou em julho de 2009, e aí sim o índice estava a ter uma performance negativa. De qualquer forma, a necessidade de contratar esse derivado resultou da necessidade de obter o financiamento de 200 milhões de euros. E o financiamento não seria obtido se não tivesse o derivado associado. Sr. Deputado Paulo Sá. Pois, mas a questão aqui que eu quero compreender é a seguinte, e depois já pego nas palavras que acabou de dizer. Com as perspectivas que tinha, na altura, de que a Euribor não ia subir, com a perspectiva de que o índice não ia ter uma performance positiva, assinar este contrato significava, daí até à maturidade de 2015, perdas para o lado da CP. E, portanto, era algo que sabia na altura, com as informações que me acabou de dar, era algo que sabia na altura que iria sempre registrar perdas. Então a pergunta que eu lhe coloquei foi: porque é que aceitou estas perdas à partida, tendo essas expectativas, porque sabia que ia ter perdas? E acabou de me responder que não tinha alternativa porque precisava de um empréstimo de 200 milhões de euros. Posso concluir isto? Que sabia que ia ter perdas, mas que essas perdas as aceitava como contrapartida para conseguir um empréstimo de 200 milhões de euros? Faz favor, Sr. Doutor. Eu sabia que ia ter dinheiro para conseguir manter a atividade operacional da CP. Eu não sei o que é que quer dizer com perdas. Sabia que ia pagar uma taxa que, em termos médios, ficava depois do primeiro ano em 7%, que nos pareceu uma taxa 7,1%, que nos pareceu uma taxa perfeitamente adequada, e tinha, obviamente, a necessidade de ter o financiamento, porque a CP sem financiamento não sobrevivia. Sr. Deputado Paulo Sá. Explico-lhe o que é que quer dizer com perdas. Na altura em que assinou o contrato, a sua expectativa era que a CP iria receber a Euribor a 3 meses e pagar 7,1%. E como a Euribor estava inferior a 7,1% e o senhor não perspectivava a subida da Euribor, portanto a perda resultava deste diferencial de 7,1% para o valor da Euribor na altura, que era de cerca de 5%. Portanto, assumiu uma perda à partida, tendo em conta as suas expectativas de evolução futura. Essa perda ia-se manter nos trimestres seguintes. Portanto, eu mantenho a minha pergunta. Olhando para a fórmula de cálculo, analisando, e ela nesse aspecto matematicamente é transparente, mostra claramente, de acordo com as expectativas que aqui revelou, que iria registrar estas perdas, se as aceitou conscientemente pelo facto de precisar desesperadamente de um empréstimo de 200 milhões de euros para manter a atividade da CP. Só por uma questão de rigor, quando disse que não se perspectivava a descida da Euribor que se registou, mesmo que ela tivesse mantido aos valores de 2008, julho de 2008, a CP registaria sempre perdas face às expectativas de evolução do índice que aqui referiu. Portanto, aceitou perdas à partida até 2015 porque precisava deste financiamento. E a pergunta seguinte que eu lhe faço era se considera que o Governo subfinanciava a CP. Sr. Doutor. Por subfinanciamento entendo que quer dizer que o Governo não injetava os meios necessários à sobrevivência das empresas, e isso objetivamente sim. O Governo não injetava os meios necessários à atividade operacional de investimento e de financiamento das empresas de transporte, e não era a CP o caso único. Portanto, usando as suas palavras, o Governo não injetava na CP as verbas necessárias ao seu financiamento, à manutenção da operação, pelo que a CP se viu obrigada, neste período, a recorrer à banca para se financiar e manter a operação. E a banca financiava, mas impunha, agarrado a esse financiamento, swaps com esta natureza, que trariam, nas expectativas do mercado na altura e que nos revelou, perdas para a CP. E, portanto, podemos concluir que a CP foi empurrada para os braços da banca e teve que aceitar as condições que a banca lhe impôs, mesmo essas condições representando perdas potenciais elevadas deste swap. A pergunta que lhe queria colocar a seguir é se, na altura em que assinou este contrato, em julho de 2008, informou a tutela das condições em que estava a ser forçado a assinar, a obter estes empréstimos, e os contratos de swap estava a ser forçado a assinar, incluindo o facto de, nas expectativas que tinha na altura, terem que se registrar perdas com este swap. Informou a tutela de alguma forma? Sr. Doutor, faz favor. Dentro do quadro legal em vigor, as operações eram comunicadas à tutela, de facto, a partir do despacho do Sr. Secretário de Estado
colocámos a questão à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que nos informou que deveríamos manter o reporte da informação. Portanto, foi essa a informação que nos foi transmitida. Senhor Problema de Deputado, cronologia, o despacho é de janeiro de 2009, isto foi contratado em junho de 2008, portanto, pergunto novamente se informou com todo o detalhe a tutela relativamente a este swap. Sr. Doutor. Informámos sempre a tutela das operações que realizávamos. Dentro do quadro legal em vigor, fazíamos o reporte da informação à tutela. Em 2008 não havia obrigatoriedade de aprovação prévia das operações. Sr. Deputado Paulo Sá. E o meu tempo está a terminar, portanto queria fazer uma pergunta e pedia-lhe, como não estou a ter para insistir, que fosse o mais claro possível. A forma de comunicação, embora não fosse obrigatório nessa altura reportar à tutela ou obter a autorização prévia, porque estávamos ainda em junho de 2008, antes dos despachos que referiu, como é que era feito esse reporte? Que informação enviava? Enviava uma cópia de contrato, estimativas de perdas ou ganhos, não é? Que na altura faziam, informavam dos riscos que se corriam com estes swaps, que lhe pedia que me dissesse detalhadamente que tipo de informação. Se era apenas uma informação ligeira, que contratamos um swap uns subjacentes 200 milhões de euros até 2015, ou davam informação, cópia de contrato, análise de risco feita pelo Departamento Financeiro, análise de risco feita pelo banco que tivessem fornecido à CP, que o mais detalhadamente possível pudesse informar que tipo de reporte é que fez à tutela nessa altura. Faz favor, Sr. Doutor. A Direção Financeira informava a tutela das condições contratuais e das várias condições associadas às operações que eram contratadas. Portanto, de uma forma detalhada, com algum detalhe da informação. Senhora. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar apenas por referir o seguinte. O Dr. Paulo Magina, numa fase inicial desta audição, afirmou aqui categoricamente que não tinha contratado qualquer swap que não tivesse um cap. Ou, dito de outra forma, que todos os swaps que contratou na CP, no período em que teve, tinham um limite superior para as perdas. Mas foi confrontado, há poucos minutos, com uma situação concreta de um swap que não tinha limite superior para as perdas a registar. Portanto, o mínimo que podemos dizer é que a sua informação prestada, o seu depoimento na fase inicial desta audição foi pouco rigoroso. Portanto, esperemos é que outras informações que prestou aqui não padecessem dessa falta de rigor. Eu queria voltar à questão do swap do BNP Paribas, que referi na minha primeira intervenção, e as suas expectativas, como confirmou aqui, relativamente à evolução da taxa de juros desse swap, eram tais que a swap registraria sempre perdas, mas considerou aceitáveis face à necessidade e ao volume do financiamento. Mas havia riscos, estavam riscos envolvidos, que as suas expectativas não se viessem a confirmar e que, por exemplo, a Euriba tivesse uma descida acentuada, que na altura não previu, mas havia sempre essa possibilidade, um evento de probabilidade não nula. Ora, nós sabemos que pouco depois deste swap ter sido contratado, foi em junho ou julho de 2008, a Euribor começou a descer e no início de 2009 desceu abaixo de 2%, depois abaixo de 1% e tem-se mantido em valores historicamente muito baixos. Ou seja, o risco que foi assumido em julho de 2008 pela CP na contratação deste swap materializou-se integralmente e se calhar para além das expectativas que o senhor tinha na altura de riscos máximos. Perante esta situação, a pergunta que lhe quero colocar é se, perante a alteração do cenário de evolução da Euribor e com a queda acentuada no início de 2009, se tentou renegociar este swap no sentido de conter as perdas, que estavam a aumentar enormemente com esta variação da Euribor, se informou a tutela que os riscos que tinha assumido na contratação deste swap se tinham materializado e que estava a acumular riscos, e sabemos que no final deste ano, 2012, as perdas potenciais ascendiam a cerca de 37 milhões de euros, e
Ainda uma última questão, tenho uns segundos ainda, de outro âmbito, que relativamente aos SWAPs que foram contratados no período em que foi administrador financeiro da CP, se calculavam regularmente os valores de mercado destes SWAPs, no sentido de avaliar a sua evolução, se esses valores eram fornecidos pelos bancos, ou se a CP tinha meios próprios que lhes permitia fazer uma avaliação independente dos bancos e quais os resultados dessa avaliação. Portanto, pedia-lhe que pudesse, sobre esta matéria, informar-nos qual era a prática da CP no período de julho de 2006 a maio de 2010, em que foi administrador desta empresa. Muito obrigado.